Olá, meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma aula semanal que nós estamos fazendo. Nós estamos falando nesse trimestre sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E hoje nós estaremos falando sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. A desconstrução da masculinidade bíblica, meus irmãos. E de uma maneira geral, estão me perguntando muitas pessoas mesmo estão me perguntando sobre o filme da Barbie, né? O que que eu acho, o que eu ouvi de comentários e tudo. E infelizmente, meus irmãos, esse filme tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer que essa aula de hoje foi feita para este filme, verdadeiramente, né? E, inclusive, com a nossa próxima aula também, a aula da semana que vem, também terá tudo a ver, né? E eu queria dizer para você que você não deve perder o seu tempo, nem jogar fora, desperdiçar o seu dinheiro com este filme. Na minha modesta opinião, eu posso ter opinião. Porque o que está por trás desse filme realmente é aquele conceito progressista de ruptura com todos os padrões bíblicos, que é o que nós estamos vendo nesse trimestre, nessas aulas, né? Esse padrão ele vem para desconstruir agora, esse filme, né? Ele vem e ele tenta desconstruir toda a masculinidade bíblica, sendo o homem colocado ali como uma pessoa frágil, né? Submisso, fútil, sentimental, egocêntrico, enquanto a mulher ela é empoderada. Ocorre que para poder ensinar com concisão, acabei que eu assisti o filme e vou resumir aqui para os senhores. Então, se faltar alguma coisa, ou se eu cometer algum exagero aí, os irmãos me perdoem, né? Inicialmente, a Barbie, ela vive ali naquele mundo da fantasia, com as outras Barbies e com os Kens também. Então tem vários ali. E conforme eles eram apresentados antigamente. Porém, a primeira Barbie e o Ken também, o primeiro, eles saem por um portal e eles acessam o quê? Acessam o nosso mundo de hoje. E eles vêm ali, quando eles chegam aqui, eles se deparam com um mundo machista, onde a mulher ela é reprimida, e os homens, esses machistas aí, eles tratam as mulheres e as usam com a bel prazer, da maneira como eles querem, né? Acaba que é um mau exemplo, e isso não é o nosso padrão. Existem sim machistas, existem essas exceções, mas ali eles só veem aquilo, porque para onde eles vão quando eles chegam aqui? Eles vão para uma balada, eles vão para lugares onde este tipo de relação existe verdadeiramente. E o Ken ali, ele acaba aprendendo este machismo, e aí ele volta para lá, para o mundo dele, e ensina tudo aquilo àqueles outros Kens que estão ali. E aquelas Barbies que ali ficaram, elas acabam sendo usadas por eles da mesma maneira como ele viu e presenciou aqui, não é verdade? A Barbie, porém, ela não voltou com ele. O que aconteceu? Aqui ela conheceu uma mulher e uma filha desta mulher, que seria, vamos dizer assim, pelo que eu entendi no filme, aquela que teria sido a sua primeira dona, vamos dizer assim, né? E acaba que elas se reconhecem ali naquela relação, e a Barbie, quando volta para o mundo dela, ela leva esta mulher e leva a sua filha também para aquele mundo fantasioso de antigamente. Porém, ela chegando, ela encontra todas as meninas dominadas pelos Kens, que foram influenciados pelas informações aprendidas aqui no nosso mundo. E assim, entre elas bolam um plano de dominação feminina, usando a sua beleza e a sua sensualidade para isso. E envolvida por esta mulher e por esta filha, que nem sequer se falavam. Essa mulher e essa filha, elas eram quase que inimigas, assim, moravam na mesma casa, mas elas eram inimigas, então elas nem sequer se falavam direito. A mãe falava, a filha não respondia, era dessa forma a relação entre elas. Elas viviam ali
um conflito muito grande. Mas, voltando ao filme, né? Após elas conseguirem o seu intento, os homens eles começam ali a usar o quê? A usar roupas meio que afeminadas, se tornam sensíveis, se tornam fracos. No filme também é proferido um palavrão com aquele famoso apito pi, sabe? Existia uma esquisita que eu até... essa esquisita é para mostrar assim que é uma pessoa diferente, que não era bem aceita, coisa dessa forma. Havia também uma boneca que não gostava de homem, pelo que eu entendi, me perdoe se eu estiver errado, ela não gostava de homem, então desculpem se eu me enganar nesse assunto, mas foi o que eu entendi, que eu vi o filme uma vez só, não me dei ao desprazer de assistir novamente, né? Então, é dessa maneira que nós entendemos esse filme, né? Ali eles tentam desconstruir o termo masculinidade e o envolvem com o termo machismo. É uma coisa diferente, totalmente da outra. Aí nós vamos aprender sobre isso, né? Eles também, ali, eles desconstroem a feminilidade bíblica. Acabam desconstruindo isso, empoderando a mulher, trazendo certas coisas ali que não são muito coerentes, muito equilibradas para um mundo cristão, para um mundo que está buscando sanar esses problemas que nós estamos vivendo hoje. E esse, entre tantos outros filmes, eles são o que são lacradores, né? Como se conhece hoje popularmente. O que é, na verdade, muito diferente. E este é o nosso assunto. Este é o nosso assunto. Ou seja, a desconstrução da masculinidade bíblica. Esta lição, meus irmãos, chegou em uma ótima hora, em uma excelente hora, né? Mas nesta aula eu preciso deixar claro que existe uma grande diferença para vocês entre masculinidade e machismo. Vejam bem, meus irmãos, que o homem ele foi criado com virilidade, com responsabilidades e poder de liderança, ou seja, ele foi criado por Deus com a masculinidade intrínseca dentro dele. Em Gênesis 2,15, nós vemos que o homem foi feito para lavrar e guardar. Seria isso, seria proteger, ele seria o provedor destas coisas para a família formada já desde ali no Éden. E aqui nós falaremos também do processo de desconstrução desta forma masculina apresentada nas escrituras sagradas. Masculina, veja bem, não um processo machista, ele não é apresentado nas escrituras sagradas. Isso eles estão tentando impor sobre nossas costas o peso desses homens hoje aí que se tornam cada dia mais machistas, usando as mulheres, batendo, agredindo. Eles estão tentando misturar tudo isso. E o quanto será que isso pode atrapalhar a família cristã ou também a família que não é cristã? Meus irmãos, todas essas ideologias progressistas querem desconstruir o conceito bíblico do masculino, do feminino também, mas do feminino é a aula da semana que vem. Hoje estamos falando do conceito bíblico masculino. Mas nós devemos entender sempre que o homem não é mais do que a mulher. Isso fica claro já na criação. Eles têm entre si características que distinguem o homem e seus deveres, né, em todos os seus deveres, em todas as suas características, assim como as mulheres também. E estas ideologias vêm tentando desconstruir os conceitos bíblicos relacionados a tudo isso. Eles estão tentando desconstruir as coisas de Deus e nós aqui tentando reconstruir todas essas coisas e passando essas aulas aqui para os irmãos. Claro que o desejo deles é destruir, mas isso se torna uma coisa muito difícil, porque uma destruição ela é imediata, é instantânea, ok? Mas de uma vez só eles não conseguem fazer isso, então eles vão desconstruindo os ensinos divinos, né, aos poucos.
e principalmente na mente de pessoas desavisadas ou menos preparadas, iniciantes no relacionamento com Deus. E nós não estamos aqui falando de política especificamente, não estamos falando de política especificamente, mas de tudo que vai contra a palavra de Deus. Nós precisamos reagir, pois, como nós já dissemos, a igreja, ela é o sal da terra. É o sal da terra, meus irmãos. Salmos 11, no seu versículo 3, diz o quê? Diz, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se destroem os nossos fundamentos, o que nós poderemos fazer? E assim eles continuam persistindo, atacando, tentando nos convencer a todos, independente do conhecimento que nós temos, tentando nos convencer a todos de que o nosso argumento ele é frágil. Mas, por nosso lado, o termo apologética significa o quê? Defender o evangelho, que é o mesmo de dizer que devemos atacar o erro, meus irmãos, atacar o erro. Não é apenas nos defender, isto não é atacar pessoas, mas atacar o erro e as inverdades que são apresentadas aí, expostas a todo mundo, usando sempre a verdade. É isso, a nossa arma é a verdade, é a palavra inspirada, inerrante e infalível do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não faremos a leitura do texto, mas o texto de hoje está em Ruth 4, do versículo 7 ao versículo 12. Então, o texto é esse. Não faremos a leitura para encurtar um pouco a aula. Mas já vamos entrar direto neste primeiro assunto e durante o transcorrer da aula nós vamos entender. Aliás, no último ponto desta aula nós entenderemos todo esse contexto do texto de Ruth. Né? Neste primeiro assunto, nós falaremos o quê? Da masculinidade bíblica. As Escrituras Sagradas, meus irmãos, registram que Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis 1:1, e que o homem, ele formou tanto o homem quanto a mulher, designando assim diferenças biológicas. Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Fomos criados, formados e feitos para a glória de Deus, e jamais poderemos esquecer disto, meus amados. Isaías 43, versículo 7 nos apresenta desta maneira: e o homem ele chamou de Ishi. Ishi significa homem e Isha significa mulher no hebraico. Mas ele usou no final desse texto, homem e mulher lá, ele usou macho e fêmea. E vejam que neste texto ele não usa Ishi e Isha, mas usou sim Zahar para o homem e Nekivar para a mulher. Ou seja, ele criou Ishi, ou seja, criou o homem, ele criou o homem e colocou nele o Zahar, que é o que? A masculinidade dentro do homem. São todos esses complementos que nós temos, aquilo que nós sentimos dentro de nós. Então ele criou sim, ele criou e trouxe o Ishi para nós, mas ele trouxe o Zahar também. E para a mulher ele trouxe o quê? O Nekivar, Isha e Nekivar. Ou seja, ele criou em nós a masculinidade. Agora, na mulher, meus irmãos, ele criou aquela feminilidade, a sensibilidade, a graça. É diferente, é bem diferente. É bem diferente a leitura disto. Né? E isto foi colocado dentro de nós, através dessa leitura, como eu mostrei para os irmãos, da leitura no original. Portanto, a masculinidade, que fique claro para os irmãos, não é algo que nós desenvolvemos. Não é algo que nós desenvolvemos. E a feminilidade também não é algo que a mulher desenvolve. Ou seja, aquilo já é posto dentro dela, é criado por Deus, é algo que já está dentro de nós. Já está dentro de nós.
O que nós podemos fazer, sim, é potencializar essas coisas ou neutralizar também essas coisas através de nossas decisões e daquilo que nós convivemos, daquilo que nós vivemos. É desta maneira. E ao criar o Ixá, ele coloca na mulher a Nequivar. Nós não podemos nos esquecer da sensibilidade feminina, embora isso seja o teor da aula da semana que vem. A mulher ocorre da mesma forma como no homem. Nós podemos sim neutralizar ou potencializar. E é apenas isso, mas isto já está posto dentro de nós. E esta diferença visa uma complementação, meus irmãos, e meios para gerarmos filhos e cumprirmos os papéis diferentes para cada um. Na vida, como especificado nas Escrituras Sagradas e já comentado, inclusive, no início ali, ao homem cabe cultivar e guardar, proteger, ser o provedor da casa, e à mulher cabe auxiliar, corresponder ao homem. A mulher recebeu a mesma bênção que o homem para dominar a terra. Nós não podemos esquecer disso. Homem e mulher trabalham melhor quando trabalham juntos, quando trabalham em harmonia. Na Bíblia, tanto a dona da casa quanto a mulher de negócios têm um papel muito importante em casa e no trabalho. A mulher não deve dar lugar à preguiça, assim como o homem, fazendo sempre o seu melhor e dando um bom exemplo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Meus irmãos, nós temos que dominar sobre todos os animais que se movam pela terra, Gênesis 1, 27 e 28, mas não dominar a mulher e não a mulher dominar o homem. Nós temos que estar juntos, trabalhando, nós temos que dominar as coisas para poder tirar dela o melhor proveito possível, mas não dominar pessoas. Isso é muito diferente. Então, nós podemos assim afirmar que nenhuma outra criatura tem em si semelhança com Deus, apenas nós, os seres humanos, bem como a mente, como a que Deus nos permitiu ter condições de argumentar, contra-argumentar. Eu queria que você me mostrasse um cachorro que consegue montar uma cadeira, martelar uma cadeira, fazer uma mesa, fazer um sofá. Não tem, nós somos diferenciados, nós precisamos entender isso, nós precisamos entender isso. A nossa mente, ela é diferenciada, o nosso corpo é diferenciado, o nosso tipo de movimento tem que ser respeitado por nós. Nós precisamos entender que a masculinidade está posta dentro do homem, a feminilidade está posta dentro da mulher. Meus irmãos, existem características específicas do homem, características específicas da mulher. Ao criar o homem, Deus lhe confiou o quê? Guardar e proteger e cultivar, como nós já lemos e falamos. Isso está lá em Gênesis 2,15, não é verdade? Guardar significa também o quê? Desenvolver, que é o que eu acabei de falar para vocês. Desenvolver as coisas, fazer as coisas, proteger. E esse guardar significa também tranquilizar. Eu estou sendo guardada pelo meu marido, então eu estou tranquila. É dessa maneira. E estes são relacionados ao quê? Ao comportamento esperado do homem. Ou seja, o comportamento de um provedor. Nós temos o dever de prover alimento, nós temos o dever de prover segurança, o dever de prover confiança, meus irmãos. Nós precisamos oferecer uma vida digna em um ambiente de tranquilidade para a nossa esposa, para os nossos filhos. Nós precisamos enaltecer ali o amor e o cuidado da família, como ensina até 1 Pedro, como ensina 1 Pedro 3,7, que nós devemos viver uma vida em comum no nosso lar, com discernimento. Nós temos que ter consideração para com as nossas
mulheres, como sendo ela a parte mais frágil, porque nós temos o dever de cuidar, nós temos que tratar com dignidade, porque nós juntamente somos herdeiros, juntamente com elas, da mesma graça de vida. E que nós não devemos parar com as nossas orações, devemos clamar e buscar isto continuamente. Veja que a Escritura, meus irmãos, ela apresenta como parte mais frágil, delicada e provida de meios para lidar com certas coisas, quem? A mulher. Então ela é mais delicada, ela é mais frágil, mas ela tem mais cuidado para lidar com certas coisas do que os homens. Isso nós vemos com os nossos próprios olhos, não precisa nem falar que está na Bíblia, mas nós vemos também com os nossos próprios olhos, né? Portanto, cada um de nós temos certas responsabilidades, e responsabilidades distintas, mas que se somam, formando um todo, formando um só corpo, porém cada um com a sua função. Nós não podemos misturar as coisas. O terceiro tópico deste primeiro assunto que nos apresenta a revista da Escola Bíblica Dominical fala que o homem ele é o responsável pela liderança. Gênesis 3,16 diz assim, diz Deus, né? Multiplicarei sobretudo o sofrimento da tua gravidez, e em meio a dores darás à luz ao filho. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Não é te governar no sentido de te controlar, de te dominar. Ele será a voz alta da sua casa, do seu lar, e tudo tem que ser discutido. Nós sabemos, é dessa maneira que tem que ser. Nós não podemos esquecer que existe um machista. Esse domina, esse quer destruir, esse quer estragar. Quer destruir totalmente essa relação sua com você mesmo e quer que você seja servil a ele. Mas o machismo é totalmente diferente do que nós estamos falando, né? É diferente totalmente, meus irmãos. Nós precisamos entender que da mesma maneira como lá no céu, foi posto aqui para nós. Deus, ele é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3 nos traz dessa maneira. Então, nós estamos aqui aprendendo hoje que o machista, ele é aquela pessoa dominadora, ele é dominador. Dominador é uma espécie de religião. Veja os termos, né? Um exemplo: cristianismo, ismo, religião; islamismo, ismo, religião. Meus irmãos, shintoísmo, mais um, shintoísmo, ou seja, o machismo também, onde o homem é o centro, é uma espécie de religião. É quando o homem ele entende que ele é o centro da razão de toda a existência. Ele entende que tudo gira em torno dele, e assim ele acaba deixando de ser a masculinidade como já aprendida e vira religião, ou seja, deixa de ser masculino, de ser o homem, e passa a ser aquele machista, aquela pessoa destruidora. E assim sendo, ele acaba por destruir Deus e se coloca como o Deus verdadeiro da sua família. Infelizmente é dessa forma. Ele passa a ser o quê? O foco, o adorado, o centro, a razão, a bússola da sua casa. Mas o movimento feminista, meus amados, mistura esses dois entendimentos e os considera um só. Mas não considera pelo entendimento. Eles misturam o entendimento e eles os consideram, mas não se consideram pelo entendimento que eles tiram, mas pela influência que eles querem ter, pelo problema que eles querem causar. Não existe mais o homem, existe o machista. Não existe mais a masculinidade, existe aquele macho alfa que domina tudo. É assim que eles querem apresentar. Ele passa a sofrer, nós passamos a sofrer as consequências disso tudo. Nós somos colocados todos sobre uma mesma régua. Somos considerados machistas, ou seja, o opressor para as mulheres. Mas ao contrário de tudo isso,
Paulo, ele nos ensina em Efésios 28:9 que não é assim, que nós devemos amar as nossas mulheres como ao próprio corpo nosso. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. São orientações de Paulo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, ele alimenta e cuida desta carne, como também Cristo faz com a igreja, meus irmãos. É isso que nós temos que entender. É isto. Nós somos homens masculinos, mas não machistas, como eles querem apresentar e que eles querem trazer para destruir o relacionamento familiar, o relacionamento de amizade, o relacionamento com as pessoas. Portanto, meus irmãos, nós devemos ter em nós virtudes, como homens que somos. Nós devemos ter em nós força, nós devemos ter sabedoria e coragem, nós temos que ter amor e respeito. Juízes 6:14, João 15:12 e 13. Meus amados, são muitos textos para a gente poder entrar com a leitura, mas fica muito claro no contexto e na leitura da Bíblia que é dessa maneira. A liderança em amor deve ser algo sacrificial. Então eu sou o líder, mas quem tem que se sacrificar sou eu. É dessa maneira. Não importa se o homem vai ter forças ou não para proteger. Eu estou andando na rua, tem 3 pessoas, mexe com a minha esposa e eu vou me colocar à frente. Ou aqui não. Não interessa se eu vou ali tomar uma surra, se eu vou me perder, se eu vou apanhar. Não importa. Eu tenho que estar ali, eu tenho que ser o protetor. Eu tenho que ser a pessoa que se coloca à frente. Nem que eu tenha que morrer para defender, mas é esta a minha função. A masculinidade te leva a isso, está dentro do nosso coração, meus irmãos. Está dentro do nosso coração. Independe de força. Independe de força, você vai ali pro sacrifício. Nós devemos sempre cumprir a nossa missão, que é o Zahar, que nós já falamos no começo. E assim, entendemos que Deus criou a masculinidade, mas ele rejeita enfaticamente o ato do machismo. Não podemos nos dar ao luxo de ser machistas. Isso não existe para quem é religioso, para quem quer se tornar ou para quem se entende como um macho realmente, um homem masculino. Ele não é machista, ele não força, ele não destrói, ele protege. Ele protege. O segundo assunto, meus irmãos, ele fala um pouco sobre a apologia, sobre essa ideologia de gênero. Essas ideologias, elas tentam o quê? Atacar as características biológicas e os ensinos divinos a respeito destas coisas. Tentando com isto o quê? A legitimação da homossexualidade, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro, querendo com isso invalidar a criação divina conforme nós acabamos de falar para os irmãos. Porque quando Deus cria, ele já cria o homem e a mulher, como nós já falamos. E com isto também já deixamos certo, portanto, que ele criou a sexualidade masculina e feminina. Porém, meus irmãos, como nós já temos aprendido durante essas últimas aulas, eles relativizam tudo o que podem e atacam tudo o que é divino. E eles apresentam dessa maneira o ser humano como um ser binário. Eles tentam destruir a anatomia humana. Destruir a anatomia humana, tanto masculina quanto feminina. É dessa maneira que eles tentam acabar. E nós não aceitamos esses parâmetros deles. E eles não aceitam os parâmetros biológicos, científicos. Eles tentam desqualificar até a ciência. Nós já falamos isso na aula passada, na aula anterior. Ou seja, neste sentido, a própria ciência é agredida por eles. Ela é usada como tácita e fato para nos agredir. Mas quando eles vão que tem alguma coisa já posta pela ciência como resoluta, resolvida, eles vão contra a própria ciência. Gênesis 2:18 fala claramente para nós que não é bom que o homem esteja só. Então ele vai fazer ali uma auxiliadora que seja idônea. Ele não fez uma funcionária, não fez uma escrava, não fez uma
uma empregada doméstica para te atender, não, ele fez ali uma auxiliadora, alguém que vai te ajudar, e uma pessoa que seja idônea. Fica claro aqui que Deus cria a mulher não apenas para ela completar Adão, mas para que também Adão possa completar ela. Ou seja, um complementa o outro. Um complementa o outro. E, infelizmente, muitos não entendem isso, acabam influenciando a muitos que, vivendo esse mundanismo exposto a nós aí, aceitam essas ideologias, essas coisas colocadas, postas para atrapalhar a nossa relação com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com Deus. Essas ideologias só vêm a atacar e querem destruir, recepcionam e até incentivam essas crises de comportamento. É dessa maneira que funciona. 1 Coríntios 6,9 diz assim que, será que nós não sabemos que os injustos não herdarão o reino de Deus? A palavra de Deus ali fala para nós que nós não podemos nos enganar, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sadomitas não herdarão o reino de Deus, meus irmãos. É desta maneira, especificamente dessa maneira, é o que diz a palavra de Deus. E devido a esta relação da masculinidade entre outras posições ideológicas, o modelo das escrituras sagradas vem sendo abandonado por muitos que se empenham em conhecer, que não se empenham em conhecer a verdade bíblica mais profundamente. Outros que sequer se importam com as escrituras sagradas, embora sabendo que ela está ali, que ela existe. Outros até que manipulam para tirar proveito próprio. Nós já temos falado sobre isso nesses assuntos anteriores. Estes, eles ensinam, meus irmãos, e tornam, muitas vezes, indivíduos de duplo ânimo. Eles se tornam indivíduos de duplo ânimo, eles são vacilantes e inconsequentes, conforme está escrito na revista. E está exposto também ali em Tiago 1,8. Ele fala da mesma maneira. Eles se tornam seres incapazes de prover pelo desemprego. Olha que interessante esse texto, né? Eles se tornam incapazes de prover pelo desemprego. O desemprego não permite que eles provenham, às vezes também por aversão ao trabalho. Deixam de trazer a manutenção, de prover os seus próprios lares, porque eles se tornam incapazes. Os ataques que eles sofrem na mente, na cabeça, por esse mundanismo apresentado, vão deixando eles mais frustrados do que tudo. Hoje vocês veem que o estresse, a depressão está tomando conta do mundo e se tornou hoje também uma desculpa. Às vezes a pessoa não tem nada quando está se divertindo, mas chegou em casa, tem que fazer alguma coisa, está depressivo. Eu não estou bem, não estou me sentindo bem, estou depressivo. Trazem assim desajustes familiares, muitos divórcios. Provérbios 6, de 6 a 11, é um texto muito bom para se ler, mas eu vou falar apenas uma coisinha. Ele diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Muda o seu caminho e vê se você se torna pelo menos um pouco sábio. Isso, preguiçoso, meus irmãos, desculpem eu ser direto, mas é uma pessoa, no sentido que nós estamos falando, um vagabundo que não está nem aí para o que está acontecendo na família, para o que está acontecendo na casa. Desculpem o termo vagabundo, mas não é um palavrão e eu acho que é adequado. Preguiçoso, vagabundo, é uma pessoa que não se interessa, não quer saber de nada. Ou a mulher faz, ou ele não faz. E tenho certeza que nós conhecemos pessoas com este perfil, né, com este tipo de comportamento. Este texto, meus irmãos, deixa claro que o homem não pode viver encostado na sua esposa, ou depender dela
Eu sei, nós entendemos que nós passaremos por falta de emprego, por certas dificuldades num momento da minha vida, e a minha esposa vai poder me ajudar, mas ela vai poder me ajudar, ela vai trabalhar, vai prover nesse período, mas eu tenho que estar ali buscando um trabalho, eu não posso me acomodar, eu não posso me permitir deixar de cumprir as ordenanças de Deus. Eu não posso me permitir perder essa masculinidade e sentar no sofá relaxadamente esperando que minha esposa traga o alimento para dentro da minha casa. Que ela seja o braço forte da casa. A Bíblia ensina que nós temos que ser o braço forte da casa, com a nossa masculinidade, não com o nosso machismo. Não é batendo, agredindo, brigando. Não é dessa maneira. E estes problemas, eles têm gerado homens incapazes, meus irmãos, de exercer qualquer tipo de liderança, inclusive na família, no social. O homem não pode transferir a sua responsabilidade para a mulher. E devido também a isto, o mundo está se tornando essa anarquia que nós estamos vendo aí. Hoje nós vemos a mulher saindo para trabalhar numa labuta fora do normal, e muitas delas, pasmem, ainda tem que chegar em casa, lavar a louça, limpar a casa, arrumar tudo. O marido sai do banheiro, larga tudo do jeito que está. É desse jeito. E ela sai para trabalhar de manhã e ele fica em casa. Ou ele está em casa cuidando das crianças, ou ele está em casa sentado no sofá, lendo um livro, batendo papo no celular. Infelizmente, é isso. O mundo está uma anarquia. Nós precisamos entender que um complementando o outro. É isso, não é um abusando do outro, nem da parte da mulher, nem da parte do homem. E o homem tem uma característica mais forte nesse sentido, porque ele é o provedor, ele é o guardador, ele é o cuidador de todas essas situações. Ele tem a obrigação de prover. A revista ela menciona o texto lá de Ezequiel, no texto de Ezequiel, Ezequiel 22, Ezequiel 22, de 2 a 13, meus amados. Que Jerusalém, naquela época, vivia um período de corrupção, fraudes, mentiras, opressões, extorsões, imoralidades, injustiças, violência. E ali Deus fala que a falta de liderança era uma das maiores causas de estar vindo o juízo sobre eles. Era essa falta de liderança, meus irmãos. E foi o juízo sobre Jerusalém desta forma. Hoje estamos vivendo as mesmas coisas, está do mesmo jeito. Do mesmo jeito, eles estão desmasculinizando o homem, e assim ele deixa de ter essas obrigações morais que nós temos. Nós temos, e o homem vai deixando de ter isso. Nós já falamos vastamente sobre isso nesta aula de hoje mesmo. Agora, o que nós não podemos esquecer é que a nossa esperança ela está no Senhor, meus irmãos. O nosso maior exemplo é Jesus, e ele se entregou pela noiva. Nós não podemos esquecer isso. Ele se entregou pela noiva. Ele morreu para poder resgatar a sua noiva. Ele se entregou pela igreja. Esse é o nosso exemplo. Esse é o exemplo maior que nós devemos seguir, e com essa nossa masculinidade intrínseca dentro de nós devemos perseverar nessa luta e continuar buscando. Nós não podemos deixar brechas para que essa depravação que está tendo na Terra, no mundo, esse mundanismo entre dentro do nosso coração e nos contamine, meus irmãos. Agora nós vamos entrar no texto que era para ter sido lido, nós não lemos. Então nós vamos entrar nele. Então aqui nós vamos apresentar o Boaz como o símbolo bíblico de amor e masculinidade, aquele símbolo de generosidade. Como nós já explicamos para os irmãos, ser generoso significa aquele que gera. Então é gerar, é aquele que inicia algo, é aquele que toma uma providência, que é a referência do texto que nós deveríamos ter lido no início. Então, ele era parente do esposo de Noemi, Elimeleque, um parente bem distante. E este faleceu, e também seus 2 filhos, ficando apenas Noemi, Ruth e sua nora. Nós já tivemos uma aula disso no trimestre passado, se vocês quiserem voltar alguns vídeos para ver novamente,
mas está lá. Então, não vou repetir, porque nós já tivemos essa aula. E ali fala que Ruth ela foi trabalhar no campo de Boaz, como nós já vimos, né? Ruth 2, de 3 a 5, mais o 6. E Boaz, ele tratou ela com muita generosidade, com muita ternura. Ele a protegeu para ela não ser molestada por ninguém. Ele a alimentou e ele fez de acordo com o que manda a lei. Ele foi o responsável, ele resgatou a Ruth. A herança que era de Elimeleque, na verdade a Noemi, né? Então ele resgatou tudo aquilo casando com a Ruth, então aquilo passou a fazer parte todo do patrimônio deles. Ciente ele estava, inclusive, meus amados, olha como uma coisa tem que ser feita bem certa, que existia a precedência de um parente mais próximo do que ele para poder assumir isso tudo. Mas movido pelo senso de responsabilidade, de honra e liderança, ele levou o caso até os anciãos. O parente mais próximo abriu mão do seu direito. E assim ele abriu a oportunidade para Boaz tomar as providências. E Boaz se casou com Ruth, que era moabita, tornando-se assim o provedor e protetor daquela família, que veio a gerar Obed, avô do rei Davi, cuja linhagem nasceu Cristo, de cuja linhagem nasceu Cristo. Então, meus amados, entendam, masculinidade nada tem a ver com machismo. Machismo. Então, nós não podemos permitir que o comportamento de certos machistas influenciem a cada um de nós, que temos dentro de nós a parte masculina. Ser masculino não significa ser opressor, não significa, meus amados, ser uma pessoa destruidora, dominadora, é totalmente diferente. Nós precisamos aprender e entender isso, que vocês possam ter colocado isso na mente de vocês. Amém? Que vocês possam ter isso na cabeça de vocês, fazer essa distinção e não se permitir ser contaminado por essas ideologias que nos são apresentadas hoje. Tá ok? Que Deus abençoe vocês e a semana que vem nós estaremos falando sobre as mulheres. Deus abençoe a todos.